Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, como de praxe, toda semana a gente traz pelo menos um Drift News pra vocês. Talvez tenha mais do que um, amanhã talvez saia outro, né? Porque tem muita coisa acontecendo aí no mundo Drift. A galera do Brasil tá aprontando bastante, né? Lá na blockchain também, a galera lá na Bielorrússia, né? Enfim, será que talvez a galera vai puxar algum piloto do simulador do Brasil pra ser piloto da blockchain? Não sei, mas a gente vai falar sobre isso provavelmente no vídeo que vai sair amanhã. Hoje, como vocês viram na thumbnail, eu vou trazer pra vocês principalmente a atualização dos brasileiros nos campeonatos que a gente tem lá fora, onde os brasileiros participam, do Brasil, o top 10 das duas categorias, como foi o Brasil no FIA Motorsports Game, também trazendo um pouquinho da batalha do Rafael Marinho, né, que é o piloto brasileiro que representou a gente, e também como ficou o resultado do Brasil nessa grande competição, né, que dá para se dizer que é a Olimpíada do Automobilismo. Para quem conseguiu achar, tô procurando ainda, talvez vocês conseguirem me ajudar. Eu tô procurando os vídeos ou a live do Auto Slalom para ver como é que foi o nosso piloto do Drift, né, do cenário brasileiro de Drift aqui, né, o Bruno Bar, que foi lá em outra categoria para a gente acompanhar um pouco de como foi, né, esse cara que faz parte da nossa comunidade aqui no Brasil. Não que o Marinho não faça, mas ele vive lá em Portugal. Então a galera até aqui que está acostumado com a competição, que assiste Ultimate, ou até o SDB das antigas, não está acostumado com o nome do Rafael Marinho. Mas eu não estou excluindo ele de fato, até porque sim, a gente vai trazer a cobertura hoje de como foi o Brasil no Drift, lá na FIA Motorsports Game. E se você quiser que eu faça o vídeo das análises, eu acredito que eu vou fazer sim, para postar aqui de como foram todas as batalhas, como foi esse quebra-pau entre os países no FIA Motorsports Game no Drift, as análises das batalhas, comenta aqui pedindo para eu trazer também esse vídeos para vocês. Firmeza? Então, sem mais delongas, é isso que a gente vai falar hoje sobre as questões do blockchain. Vocês vão estar sabendo amanhã no Videones, né? Porque tem muita coisa acontecendo e eu acho que se eu for colocar esse assunto nesse vídeo vai ficar grande demais. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo mais dedicado amanhã para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo lá na Bielorrússia, com muitos brasileiros aí, grandes nomes como Fausto, o Igor do BR Clube e o Lacraia envolvidos. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like para fortalecer demais, se inscreve no canal, também me segue lá no Instagram @raikamate para ficar por dentro de tudo que acontece quando eu vou ficar ao vivo, né, tudo mais, essas questões. E também, galerinha, já deixando o aviso, vai ter sim a live do filme do James Dean. Eu vou fazer na Twitch, porque no YouTube vai dar problema, já deu problema no teste que eu fiz, mas vocês me convenceram, né, aqui nos comentários, principalmente a gente fazer essa sessão cinema lá na Twitch. Então fiquem ligados, já segue também o canal roxinho, né, que no caso é a Twitch lá, Raikamate também, tem a descrição aqui para vocês seguirem, porque acho que nesse final de semana ou no próximo eu vou estar fazendo então finalmente a live do filme do James Dean, que tinha uns errinhos na legenda que eu já corrigi, também revisei, e vai ser muito bacana a gente poder assistir isso junto e acompanhar a história de uma das maiores ou da maior lenda que a gente tem no Drift. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiramente vamos por partes, né, a atualização então da pontuação da Fórmula Drift, dos demais campeonatos, para vocês verem como ficou a situação dos brasileiros, né, no caso, e também como ficou a situação aqui no Brasil. Então, falando sobre brasileiros primeiramente, Fórmula Drift americana, James Dean grande campeão, 4 vezes, o único que conseguiu conquistar essa grande marca. A gente vai descendo, né, queríamos descer menos aqui, mas enfim, em 25º, empatado com o 24º, Diego Iga, né? Então o Iga conseguiu top 25 nesse primeiro ano competitivo, né? A gente sempre considera que o primeiro ano de verdade da competição, o primeiro ano valendo, é depois do ano de estreia, onde se aprende muita coisa, se desenvolve muita coisa do carro, né, para poder aí entender um pouco do cenário, conhecer as pistas, setups e vir para um ano mais competitivo. Então esse foi o primeiro ano competitivo do Diego Iga, ele conseguiu um top 25, se eu não me engano foi a melhor posição do Brasil até então na Fórmula Drift americana. Então vale o destaque sim para o Diego, por pouco não ficou ali dentro do top 20, né? Não tão pouco assim também, não, 60 e poucos pontos, então foi uma certa diferença criada aqui, né, justamente para o top 20. Então, claro, um ótimo resultado, a gente queria mais, obviamente o Diego queria mais, muitos problemas encontrados no ano também, quebra na última etapa, e era pra gente ter passado, e era pra ter estado no top 16, porque a gente lembra que a Ferrari passou direto também pro top 16, então era pra gente ter tido essa sorte, e aí teria os pontos mais pra cima aqui, chegando mais próximo aí no top 20 que a gente poderia ter conseguido, a gente falando no caso o Diego, né, falando de Brasil, por isso que eu me incluo. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser pro ano que vem. Com certeza o Diego vai vir mais forte, claro, tem a questão dos patrocínios, do investimento, a gente viu a última transmissão dele, ele estava bem abalado nessa questão, né, por conta do alto investimento
né? Quem vive essa vida de drift de querer tipo, ter que fazer all-in realmente no bagulho sabe como é que é a dificuldade, a frustração e o peso a mais que tem cada etapa, porque cada etapa que às vezes passa como uma quebra, alguma não conseguir passar para o top 32 principal, ou top 16, é uma oportunidade que passa para quem sabe conquistar patrocinadores para estar presente, ter uma cauda longa na competição, né? Então talvez isso acaba sendo uma pressão criada para cima do Diego, que teve, né, a quebra do motor, vai ter mais custos antes da pré-temporada da etapa de 2025, na temporada de 2025, então ele vai ter que correr atrás disso, e a gente torce obviamente para estar melhorando, desenvolvendo e com certeza garantindo os patrocinadores para estar forte para o ano que vem, melhorar essa posição, quem sabe dentro do top 20, dentro do top 15, vamos ver onde a gente consegue chegar. Já o João Barion, ele acabou não indo nas últimas 3 etapas, então ele afetou muito o próprio resultado dele, né? Ficou em 37º, né? Um dos últimos aí, mas não participou de diversas etapas, então obviamente isso iria acontecer. Ele está trazendo o Corvette para o Brasil, como a gente já sabe, para fazer desenvolvimento. Teve alguma coisa ou outra ali na Europa, a gente ainda vai descobrir mais sobre o Corvette. Provavelmente o Barion vai soltar mais conteúdo sobre ele, né? Passando mais do que dos segredos que foram escondidos da gente, né? Para daí começar a gente ter um norte, um parâmetro de como vai ser o desenvolvimento do Corvette, como vai ser a performance do carro e também como vai ser a temporada para 2025. O que a gente meio que sabe é que o Barion, a princípio, sim, vai estar na temporada, porque ele anunciou isso no vídeo dele, né? Que vai estar trazendo o carro para cá para depois levar de volta para os Estados Unidos para competir na Fórmula Drift. Então a gente espera que isso realmente aconteça para que o Xerife volte para o seu 4º, 5º ano de FD, agora realmente 100% alinhado, né, por questão de poder treinar antes com o carro, testar o carro, coisa que não vem acontecendo nem com ele nem com o Diego, por conta de ficar viajando pro Brasil, indo e voltando. O Barion mais pela questão do campeonato, porque ele participa ativamente do Ultimate, né, competindo, então ele tem que ficar indo e voltando. Esses custos a mais, esse tempo perdido em viagem, aí, essa logística acabou matando bastante do tempo possível e investimento possível em treino, que ambos os pilotos deveriam ter tido. Não estou nem cobrando, mas é foda realmente fazer toda essa administração, é muita grana envolvida. Mas é isso de resumo da Fórmula Drift americana para o nosso queridíssimo Brasil. Falando de Fórmula Drift no Japão, eu não sei se eu errei alguns cálculos ou não, mas ou se eu já tinha falado que o Fausto ficou em 9º, eu tinha a impressão de que ele estava em 8º, acho que ele começou essa etapa em 8º e aí acabou caindo uma posição, né? Acho que é esse que confundiu minha cabeça, mas para finalizar de fato mesmo, né? O Fausto ficou em 9º, né, no fim das contas, um pouquinho para trás ali do Ibino, que ficou em 8º, mas agora finalmente realmente não é algo que a gente fala, nossa, empatou, né? Ele estava em 11º ano passado. É um fake top 10, agora de fato é um top 10 do Fausto. Até hoje a melhor colocação que algum brasileiro já chegou na Fórmula Drift. Em 9º, né? Final de temporada. O Fausto já conseguiu até ficar em 5º aqui, assim, no início do ano e tal. Tinha possibilidade de brigar bastante, mas continua crescendo. Então a expectativa para o ano que vem, né, é continuar ainda mais evoluindo. Já o Mike acabou tendo mais problemas, né? Teve a questão da troca de equipe, troca de carro no meio do rolê, teve aquelas penalizações que ele tomou nas primeiras etapas, se adaptando, né? Aquilo que eu já falei até do Diego antes ali, né? O primeiro ano com o chassi é o ano para se entender, né? Sentir o carro, aperfeiçoar o carro, setar o carro, para ir no próximo ano vir pro valendo. O Mike andava de JZX, trocou pro GR86, acabou tendo então esse primeiro ano de novo, esse reset, e aí no meio do ano ele voltou pro JZX, né? Onde ele já conhecia mais a plataforma para tentar talvez a performance, né? Já conhecendo a plataforma, setup, né? Como o carro se comportaria, os limites, tentou no final do ano voltar para casa, né, e aí buscar os resultados, que de certa forma foram, se a gente acompanhar as últimas etapas aqui, que ele foi de JZX comparado às primeiras que ele foi de GR, dá para dizer que o desempenho do JZX, do Chaserzão, foi melhor do que do GR. Então talvez até foi uma escolha correta, talvez não a do projeto novo, mas tinha toda aquela questão da equipe lá, do Kazama, que acabou daí dando para trás, alguns problemas, dificuldades que o Mike encontrou no seu primeiro ano na Pro. Então além de ser primeiro ano na Pro, meio que passou a primeira metade do ano com um projeto novo, uma equipe nova, toda uma tensão, os problemas que ele teve, realmente foi difícil, mas mesmo assim o Mike conseguiu se manter ali na 33º, tem ainda uma galera para trás aqui, né? Então ainda assim ele está no meio da tabela, podemos assim dizer, né? Com 50 pilotos, o meio seria o 25º mesmo. Então ele está, digamos que ali meio próximo dessa galera, né? A questão de pontuação ele está com 91, tá tão distante assim, né? Uns 20 e poucos pontos para trás do 25º, que seria o meio de tabela pro Mike Nakamura. Passadas as atualizações então sobre as pontuações dos brasileiros lá fora, a gente
reforça mais uma vez aqui, né, o título do Lucas Medeiros, no vídeo das batalhas que saiu ontem, para quem assistiu, eu já falei sobre isso, né, tem a questão do descarte e tudo mais, mas o Lucas Medeiros foi o grande campeão. Aqui vamos falar então sobre o top 10, né, já que a gente já sabia dessa informação. Antes ali a gente estava trazendo as posições só direcionadas porque era sobre 2 brasileiros em cada competição. Aqui todo mundo é brazuca, então vamos falar sobre o top 10 do Drift no cenário atual aqui no nosso queridíssimo Brasil. Então, Lucas Medeiros, P1, né? Xerife Barion em segundo, top 2. Top 3, o Sartor. Top 4, Dudu. Top 5, Gustavinho Radical. Top 6, Sobral, que cresceu bastante aí, né? Na decorrida do ano, mas acabou não subindo tantas posições quanto poderia ali. Talvez com a performance que ele teve mais no final do ano, poderia ter brigado pelo título. O Sobral que veio estreando um carro novo, né? É um carro novo para ele, sofreu na primeira etapa e tudo mais, então é aquela questão que eu acabei de comentar, né? Por mais que seja um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil, o GT86 que o Sobral tem, ainda assim eles tiveram problemas nas primeiras etapas com o projeto. O Pacheco é top 7 aqui no Brasil, top 8 o Juninho, top 9 Lúcio Turossi e top 10 Chico Horn. E a gente viu que alguns nomes que normalmente estavam sempre aí nas cabeças, né, acabam saindo do top 10 e alguns novos nomes surgindo por aqui, né? Principalmente o Lucas, afinal de contas é o primeiro ano dele na categoria Pro, né? Então Luquias Medeiros, grande campeão, ele que é Team RS também, não é bobo não, dá Light, dá um zoomzão aqui, ai dá Light, grande Light, meu Deus do céu. DKGui, grande campeão, foi o que eu já tinha meio que falado também, a possibilidade de ele não ser campeão era pequena, visto a quantidade de pontos que ele já tinha acumulado, mesmo sofrendo a etapa aqui de Campo Grande, ele se consagrou então o top 1 da Light. O Gilberto Stankov, top 2. O Douglas Gato, top 3. Felipe Medeiros, top 4. Gustavo Coronado, com a vitória aqui em Campo Grande, conseguiu subir bastante para top 5 da competição, né? Valia muito essa vitória, eu tava querendo muito esse P1. Era muito pra mim, mas deu problema no carro, faz parte. Porque daí eu ia conseguir esse resultado, né? Quem fosse campeão dessa etapa da galera que tinha ficado mais pra trás, que era eu, o Gu mesmo, o Paulo Bertolino, ficaria daí em quinto. Mas enfim, o Gustavo conseguiu brilhar bastante. Aí o Eduardo Torres ficou em sexto na competição. Paulo Bertolino em sétimo. Top 8, né? Opa, top 7. Top 8 no caso sou eu mesmo, né? Eu fiquei em oitavo no fim das contas, por causa do resultado da última etapa também. E o Bruno Turossi empatado comigo, mas acabou ficando em nono, acho que por causa do resultado da última etapa, né, que é o critério de desempate, ele não andou. Então, né, acabou que no desempate eu fiquei à frente do Bruno Turossi. E top 10, Edinho dos Anjos. Então esse é o top 10 da Light do Campeonato Brasileiro e o top 10 da Pro. E aqui, né, a foto do GRT, né, tô de olho, GRT, cadê meu Kichango? Não, brincadeira. Eu tô cobrando assim, mas eu que tenho que fazer a minha parte. Mas enfim, os dois campeões aí, né? Foto então do DKGui e do Luquinhas eu meio que trouxe, porque também eles são colegas de equipe, podemos assim dizer, né? Os dois são de Brasília, são amigos, treinam juntos, toda aquela questão. Então, meio que a equipe aí do Luquias Medeiros, junto com o DKGui, né? O time ali vindo de Brasília, um dos, representou muito esse ano e conseguiu levar os dois títulos da Pro e da Light. Vindo para a FIA, então, né, a gente tem a questão das medalhinhas, né, e o Brasil ele conseguiu ficar em sexto, né, a medalha de ouro vale muito, então se a gente tivesse conseguido mais um ourinho, a gente estaria para frente aqui, até mesmo da Itália, né, porque a Itália teve 3 ouros, se a gente tivesse 3 ouros, 1 prata e os 2 bronze, a gente ficaria em terceiro aqui, então foi por pouco que a gente não conseguiu subir bastante. Em questão de medalhas, a gente teve mais, mas o ouro vale muito na competição, mas ainda assim ficamos em sexto, frente a alguns países consideráveis, né, aqui no páreo, né, da nossa queridíssima FIA Motorsport Gaming. E a gente vai dar uma olhada rápida também como foi então a batalha do brasileiro, né? Pensei até em colocar a classificação, mas para o vídeo não ficar tão longo, vocês que ficaram de piadinha falando sobre HGK, Corvette HGK, sei lá o que HGK, olha o que aconteceu com a gente. Caímos contra Bluss, o dono da HGK no top 32. E ele que já é um cara brabo do drift, muito conhecido. O carro normalmente tem um setup muito gripado. Sempre a galera se incomoda com o grip que essa BMW Eurofighter entrega. Ele que é o criador da Eurofighter, criador da HGK. Então não é brincadeira não. Caímos contra um dos maiores nomes do drift. O cara que é da Latvia, representando o país de Riga. Uma das pistas mais insanas que o drift conhece.
E aí na lançada, acabou que o brasileiro ficou um pouco para trás, talvez tentando buscar mais velocidade, lançou um pouco depois, né? Tentando carregar aquela velocidade, sabendo da velocidade do Blas. Tirou uns pneuzinhos logo na lançada. A lead do Blas não foi nada demais também, teve uns erros, talvez brigando com o Grip, né? Que é um carro dele realmente tem vindo raso em algumas zonas externas, né? Não vindo 100%, dá pra ver que o carro é grudado pá demais. Só que, né, por conta disso, o brasileiro não conseguiu seguir tão bem também, né? Além do erro que ele teve na lançada aqui. Sei chegou a tirar os 3 pneus, mas foi um drop de 2 pneus. Ele não conseguiu manter muito o ritmo do Blas, que, como eu falei, não teve a melhor lead de todas. Mas o brasileiro estava cortando também bastante para tentar manter o ritmo e mesmo assim não alcançou. E aí a gente vai então para a inversão, né, com o Rafael na liderança, representando o Brasil na perseguição. Kristaps Bus, Nossa Jones. Nada interessante, veio no limite, mas logo descolou um pouquinho da caixa. Não preencheu 100% ali também, o Blas mantendo o ritmo. Vem para a transição agora o Rafael. Vendo uma lead ok, né? Até não tão agressiva nas transições como o Blas fez, né? Mas parecida, que teve o drop de 2 pneus também. Acho que foi a maior discrepância entre as lideranças também. Porque a do Blas também não foi tão limpa. Mas esses drops, essa perdida aqui agora também nessa última zona externa por parte do Marinho, são erros a mais que o Brasil, né, que o brasileiro acabou cometendo, que o latviano, sei lá como é que fala, o Blas não cometeu. Então 2 grandes drops na lead e na chase por parte do Rafael. Nem precisamos se aprofundar tanto, né? Esses 2 erros gritam muito, né, no páreo da batalha. E aí o Blas levou a vitória, né? Era uma grande pedreira pra gente. Tinha essa questão da diferença dos projetos também, né? De grip principalmente. O Blas, como eu já falei, tem sempre um dos carros mais rápidos nas competições. E acabou que foi difícil pra gente, pro Marinho, né, acompanhar o ritmo do Kristaps Bus. O cara que compete normalmente em Portugal, se a gente for falar em níveis de campeonato, né? Eu não tô nem querendo rebaixar ou dizer nada sobre ninguém, não. Mas sobre o ambiente que eles estão acostumados, os oponentes que eles enfrentam. E o cara que normalmente quando aparece RDS, DMAC ou FIA. Então é um cara que normalmente está acostumado a brigar de frente com o James Dean da vida. Então obviamente era uma pedreira e infelizmente o Brasil acabou caindo por aqui. E é isso então, né, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido então um pouco desses resumos, das atualizações, das posições dos brasileiros, né? Evolução é o que a gente pode notar. Claro que em alguns casos ali, principalmente na Fórmula Drift dos Estados Unidos, a gente queria mais resultados, melhores resultados. Todos nós, os pilotos, a torcida, a gente que acompanha, com certeza, né? Daquela forma positiva e não cobrando necessariamente, né? É uma dificuldade gigantesca o automobilismo, galera. Do nada pode dar problema. E, cara, tá tudo na linha ali. É arriscar. É tudo ou nada, pegar ou largar. Então, às vezes é muito difícil tomar as decisões mediante as dificuldades que aparecem na competição. Então, sem taxar todo mundo, ou né, sem taxar ninguém, a gente fala sobre isso. Obviamente, queríamos melhores posições, mas o que é notável, de fato, é a evolução dos pilotos brasileiros aí na competição. E também, até para mim mesmo, né, eu querendo ou não, queria ter melhores resultados no final do ano, mas querendo ou não, um dos grandes planos, um dos grandes objetivos era estar pelo menos no top 10 da Light, porque pelo que a gente tinha ali, né, nos nossos bastidores de regra e tal, tinha que ser pelo menos top 10 da Light para você poder subir para Pro. E isso eu consegui. E vamos correr atrás agora então, para 2025 a gente tá na categoria Pro. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo mais uma vez, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, para dar mais uma força aí pra gente aí, reconhecer o trampo aí, o conteúdo. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí High na Pro em 2025 para dar aquela fortalecida braba, para eu saber que vocês acompanharam até o último segundo. Beleza? Eu sou o Raika Mate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!